Olá, amigos ouvintes da Divulgar, como vamos? Tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso estudo na revista Reformador, hoje nós vamos estudar um capítulo do exemplar de setembro de 2014, cujo título é Trabalho Espírita, páginas 23 a 25. Nosso autor é Clara Lila Gonzalez de Araújo. E ela começa assim. A passagem encontrada na Epístola de Tiago faz-nos refletir sobre a conduta imprudente que muitas vezes demonstramos na busca dos benefícios divinos, interessadas em certas vantagens particularistas, sem nenhuma preocupação em atender os nossos compromissos os compromissos espirituais com seriedade e constância. A gente vai muito assim, né? Esse tipo de atitude, toma essas atitudes, a gente cria uma ideia, acha interessante, aí começa a trabalhar aquela ideia, aí depois perde a graça e a gente abandona, não dá continuidade. Às vezes até uma ideia bacana, mas a gente termina perdendo quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Termina não fazendo nada. A gente fala muito disso. Gostamos de empreender com entusiasmo novas ações como trabalhadores espíritas, mas nem sempre cuidamos de concluir a menor de nossas obras. Isso é verdade. E num primeiro momento correspondemos ao desejo de fazer alguma coisa boa, sem, no entanto, nos preocuparmos com a sua efetiva realização. A gente sai se atropelando, né? A gente cria um monte de ideias, tem um monte de ideia e começa um monte de coisa e não faz nenhum. É por isso que eu costumo dizer, é melhor a qualidade do que a quantidade. Eu faço um trabalho, quero fazer bem feito. Eu faço 2, 3, não faço nenhum que preste. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ter esse cuidado de trabalhar com qualidade, principalmente quando a gente vai trabalhar para o Cristo. A gente tem que trabalhar com qualidade. Continuando. A sua efetiva realização com os objetivos importantes que haveriam de favorecer o desenvolvimento de certas práticas espíritas. A esse respeito, afirma Emmanuel, a leviandade prejudica criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. E salienta o nobre mentor que devemos agir com acerto, se queremos aproveitar nossa estada na Terra por meio das experiências existenciais edificantes que só o tempo consolidará. A gente não pode perder tempo, né? Eu costumo dizer que o tempo urge, a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades enquanto nós estivermos aqui no plano terrestre para nosso crescimento. Né? Alguns trabalhadores almejam ascender no trabalho espírita sem o preciso preparo, esquecido de que os verdadeiros adeptos palmilharam caminhos árduos e estreitos para chegarem à compreensão que possui sobre a eficácia da prática espírita, aprendendo sobre a sua importância para a harmonia dos homens, o seu alcance espiritual, ao aplicar a si mesmo as lições recebidas. Orai, vigiai, estudar é preciso. Precisamos estudar, entender. Não é somente ler os Pentateucos, nem os livros psicografados. A gente precisa reestudar. Estudar, estudar e voltar à página quantas vezes se faça necessário. Tem dúvida? Pergunta para quem tem mais um pouco de conhecimento. Mas não vamos sair por aí falando, aplicando situações espíritas sem a gente ter conhecimento. Isso é muito perigoso, porque a gente só se complica no mundo espiritual. Os maus profetas estão por aí, né? Não vamos engrossar essa fila. Essa questão merece criteriosa análise ao nos lançarmos otimistas no serviço da doutrina, atentos aos compromissos assumidos com a divina providência. Queiramos ou não, precisamos nos empenhar com zelo
no nosso aprimoramento espiritual, na luta contra quaisquer obstáculos que tendem a barrar a jornada evolutiva que nos faz programada. Os inúmeros entraves encontrados na labuta a executar são comuns na trajetória do sincero cristão que precisa exercitar a confiança a ser exemplificada nas horas adequadas, testando sua fé e sua boa vontade, principalmente quando as situações se mostram contrárias aos seus bons propósitos. A oportunidade de luta maior lhe permite aferir valores e adquirir amadurecimento para vencer serenamente todas as provas adquiridas a cada ensejo de encarnação. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui num parque de diversão. Nós estamos aqui passando nós estamos passando num mundo de provas e expiações. E que nós precisamos enfrentar as nossas provas e as nossas expiações, e como uma amiga minha fala, sem murmúrio. Continuando. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevivem, rochedos surgem, obrigando-nos muitas vezes à mudança de rumo. No entanto, se cada um de nós se manter fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastre. Porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Quando a gente tem certeza absoluta que Deus está no leme do nosso barco, a gente caminha com mais confiança, com mais segurança. Mas eu costumo dizer, e já ouvi outros comentários em alguns outros palestrantes, que acreditar em Deus é uma coisa, ter fé é outra. Então, se a gente tem fé e certeza de que Ele está no nosso leme, não temos nada a temer, não é verdade? É necessário, todavia, cultivar a paciência, sobretudo para com a tarefa encetada, pois um dos problemas que mais prejudica o tarefeiro é a precipitação. Às vezes a nossa ansiedade, eu sou ansiosa demais, nossa ansiedade nos prejudica, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer com rapidez, e aí nada fica legal, né? Como fala aqui, o tarefeiro e a precipitação aniquilando valiosas oportunidades de serviço. As realizações prematuras, sem o devido entendimento e responsabilidade, resultam em grandes desperdícios de tempo, de recurso, de energia, gerando inúmeras e inúteis dificuldades. É complicado demais, né? O eminente escritor espírita Juvani Borges de Souza, 1916 a 2010, ele morreu em 2010, desencarnou, perdão, alerta para o fato de que esses múltiplos movimentos de mudanças apregoadas como atuais e necessários procuram atrelar o espiritismo à ciência materialista sem a necessária cautela contra as verdades provisórias do científico moderno. E em meio a esse campo semeado de trigo e joio, que crescem juntos, o Espiritismo não pode prescindir da moral cristã. Por isso e por outros motivos relevantes, a moral espírita não pode ser e não é indefinida ao sabor dos homens imperfeitos, mas há de ser superior. Guia precisa nas incertezas humanas, ensinada por Jesus em sua mensagem renovada do Consolador. Eu tenho um livro chamado, deixa eu lembrar aqui, gente, Cirurgia Moral. Eu já até indiquei ele aqui em outras reflexões. Ele é meu livro de cabeceira. É interessante quando você abre esse livro esporadicamente, quando você abre
sem definir qual é a página, né? Você vai e abre, e aí cai numa leitura que parece que o dedo está apontando para você, assim, ó. É interessante. Isso me chama muita atenção dentro da doutrina espírita, das nossas reuniões, nossos encontros. Essa coincidência, entre aspas, que não existe coincidências no mundo espiritual, nem no nosso mundo, não existe coincidências, né? A gente que criou essa expressão, por exemplo, nós estamos numa sala e a gente abre o Evangelho e cai numa leitura. E a gente conversa, faz aquela leitura e faz comentários e tal. Aí depois eu subo para um outro encontro. Nós vamos também fazer o Evangelho. Coincidentemente, a leitura cai na mesma, sem você se programar. Isso aconteceu na quarta-feira passada, que eu participo, eu já faço meu trabalho no centro espírita que eu frequento às quarta-feiras. Eu trabalho na evangeloterapia, que é um encontro que a gente faz vibrações, estuda o evangelho, faz comentário, depois faz vibrações. E depois eu subo para o acolhimento mediúnico, onde existe uma equipe que fica à disposição da plateia para fazer perguntas, para dar depoimentos, e eu trabalho nesse momento. E a leitura que nós fizemos na evangeloterapia às 18 horas foi a mesma que caiu lá no acolhimento mediúnico. E aí eu comentei, olha uma coincidência aí. Coincidência nada. Eu precisava ouvir mais vezes e ouvir melhor as explicações. Então a espiritualidade está sempre junto, sempre organizando. Ah, isso não vai dar certo. Dá sim, a espiritualidade sempre arruma. Continuando. Outro aspecto a considerar é que muitos colaboradores solicitam novas incumbências doutrinárias sem não haver atendido ainda a menor das responsabilidades para com o lar, que exige de todos os espíritos encarnados deveres inadiáveis. Não é sensato pedirmos variadas tarefas ao mesmo tempo, nem nos iludirmos quanto à conquista fácil de certas qualidades morais, se para isso não oferecemos esforço e dedicação pessoal, indispensáveis ao bom andamento das labutas espíritas junto ao grupo aos quais nos vinculamos. Aquele que pretende seguir as pegadas do mestre, servindo em sua seara, deve avaliar, primeiramente, suas forças, assim como o homem que, tendo em vista construir uma obra, deve balançar previamente seus haveres para evitar ridículos e insucesso. O verdadeiro cristianismo não se interessa pela quantidade, mas sim pela qualidade dos trabalhos a executar. Eu falo muito isso em todos os segmentos da minha vida, todos os segmentos. Eu não gosto de quantidade, eu gosto de qualidade. Ah, só faz isso. É fácil, mas só faço isso, mas faço bem feito. Na minha vida profissional, na minha vida familiar, no meu momento de espírita, eu não saio abraçando o mundo com as pernas, porque eu sempre achei isso. Que quem muito faz em exagero, itens diversos quer fazer ao mesmo tempo, não faz nenhum que preste. Então, faça um e faça bem feito. Principalmente com amor e dedicação. E tem coisa pior do mundo que você entrar num local para você executar uma tarefa e você dizer, meu Deus, tomara que já chegue a hora de ir embora, que eu não suporto fazer isso aqui. Gente, isso é horrível. Horrível. Desista. Se você está fazendo algo que você não gosta, pare de fazer. Porque você está se maltratando e passando um serviço ruim para as pessoas. Ninguém merece, né? Continuando. Entre os focos da incidência que prejudicam o trabalho espírita, encontra-se certa rivalidade entre os grupos. E como existe? Gente, eu critico isso, eu acho isso terrível, essas panelinhas, sabe? Os grupinhos, tititi. E nós sabemos que o maior entrave para o nosso crescimento espiritual é a famosa fofoca. E ela reina
Tu der uma chance, ela reina. Em todos os lugares. Isso gera mal entendidos, principalmente no juízo que fazemos dos companheiros em relação aos serviços que realizam. Eu vou iniciar esse parágrafo, que ele é bem interessante para a gente, bem importante. Entre os focos da incidência que prejudicam o trabalho espírita, encontra-se certas rivalidades entre os grupos. Isso gera mal-entendidos, principalmente no juízo que fazemos dos companheiros em relação aos serviços que realizam, desconsiderando os seus esforços. Como resultado, determinadas situações são analisadas, destacando-se de forma contundente os seus aspectos destrutivos, ou deixa-se de avaliar construtivamente os préstimos dos colaboradores, que podem ser considerados de interesse útil para a instituição. E, em consequência, alguns adotam a deserção, né? Vão embora, não voltam nunca mais, desperdiçando oportunidades e valores para o seu engrandecimento espiritual e deixando-se influenciar pela atuação das forças do mal. Esse texto aqui, esse parágrafo, me reporta ao livro que nós estamos estudando agora para o nosso fórum, Aconteceu na Casa Espírita. É exatamente isso que acontece. Nós sabemos que os espíritos que ainda não tiveram a oportunidade, ou não quiseram, ainda não chegou o momento de viver, fazer a caminhada com o Cristo, eles não têm acesso aos centros espíritas. Eles ficam na porta. Porque os centros espíritas são protegidos. A gente fecha as portas para vir para casa, mas o centro espírita funciona 24 horas. É um hospital. As comunidades espíritas estão lá dentro trabalhando. Em tempo integral. É 24 horas. Nós, matéria, fechamos as portas do prédio e vem para casa. Mas o prédio, o centro espírita, continua funcionando. Isso nós não temos dúvida disso. Aí o que acontece? Eu sou uma espírita, que eu frequento uma casa, eu entro lá no centro espírita e faço uma fofoca. Aí tem um espírito rebelde, revoltado, que está lá de fora. Como eu sou médium ostensiva, eu faço uma fofoca, ele pula para dentro do centro espírita, porque eu levei lá para dentro com o meu comentário. Basta uma fresta, não precisa fazer grande coisa, não. Basta um olhar de raiva, basta desdenhar de alguém, basta uma fofoca, basta um comentário infeliz para que eles adentrem os centros espíritas. E aí eles começam a aprontar, jogar uns contra os outros. Fica induzindo no ouvido dos médios, que está cheio de médios lá dentro dos centros espíritas, inclusive médios que estão em tratamento, que estão totalmente desequilibrados, aí eles começam a fazer o tititi no ouvido deles. Olha, fulano ali está fazendo isso tititi, vai lá, fala isso assim para ela. É quando pensa que não, a confusão está armada dentro do centro espírita. Vocês pensam que não, mas tem muita gente de mal que não se fala dentro dos centros espíritas. Como acontece nas igrejas católicas, como acontece nos terreiros de Umbanda, como acontece nas igrejas evangélicas, como acontece em todos os segmentos que tem ser humano junto, mais de dois, a fofoca está plantada. Não é só os centros espíritas que tem essa moral, não. Que tem esse privilégio de fazer fofoca, não. Todo local que tem mais de duas pessoas juntas, a gente costuma dizer que quando tem 3 pessoas juntas, a gente já fala que é gangue. Porque a fofoca está plantada. A gente precisa quebrar esse ciclo. Continuando. Sejamos claros na defesa da justiça, mantenhamos firmeza na preservação da verdade, para que a lógica nos dirija à emoção e nos alicerce o raciocínio.
Por outro lado, existem aqueles que se esquivam das suas responsabilidades, tornando-se indiferentes ao trabalho a executar na seara espírita. Seriam os semeadores desatentos. E muitos certamente escolheram, ao reencarnar, uma existência prestimosa de trabalhos profícuos de ajuda ao próximo, e infelizmente, porém, deixaram-se levar pelas sugestões de espíritos, encarnados ou não, que os induziram a permanecer na ociosidade. Servir com espontaneidade é uma das características do legítimo obreiro espírita que redunda em agir conforme as lições da moral cristã, de maneira calma, paciente, serena, caridosa, dedicada e humilde, diante dos desafios encontrados na prática do Espiritismo, iluminando-se constantemente com os sublimes ensinamentos do Evangelho. Lá no livro Pão Nosso, capítulo 22, fala sobre esse assunto. Deem uma olhada. Não vou comentar com você, porque eu já extrapolei meu tempo aqui. E essa foi a minha reflexão de hoje. Eu quero agradecer a todos a oportunidade de estarmos juntos, estudando essa doutrina maravilhosa. Fiquem todos com Deus. Espero contar com todos sempre, com seus likes, suas críticas, seus comentários, que isso me ajuda muito. Tá bom? Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.